Veja, você tem um texto. O sábado com o qual Jesus se deparou no seu ministério era um sábado altamente formal e legalista, que derivou dos mestres do judaísmo do período intertestamentário, ou entre os testamentos ali, onde haviam várias leis. O mandamento do sábado foi, no caso, um professor que eu tive, Dr. Gerhard Hasel, chegou a mencionar que haviam 1521 leis sobre a observância do sábado dentro do judaísmo daquela época. Mas sem entrar nesse detalhe, em Lucas 4,16 nos diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para orar. Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga no sábado. Alguém disse, sim, isso aqui é antes da cruz. Ele, como um judeu, frequentava, mas com a morte de Cristo na cruz, o sábado acabou. Mas se você for um pouco mais para frente, no próprio Evangelho de Lucas, ali o capítulo 23, os versos 27, desculpe, o capítulo 23, versos 54 a 56 nos diz o seguinte: falando depois de Jesus ter sido morto ou morrido na cruz, e aí diz, era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, foram ao túmulo e como o corpo fora ali depositado. Agora, veja o seguinte, quem eram essas mulheres que vieram desde a Galiléia ao norte? Eram discípulas, que seguiram. Seguidores de Jesus. Se Jesus quisesse mudar do sábado para o domingo, ele podia ter dito, muito bem, veja, eu vou mudar. Mas veja o que diz o verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja, depois da cruz, as mulheres continuaram guardando o sábado segundo o mandamento, não segundo a tradição. Jesus podia ter dito muito bem, veja, eu vou mudar do sábado para o domingo, então não precisa mais se preocupar com isso. Mas em todos os assim chamados ditos de Jesus, ou frases que Jesus proferiu, em nenhum lugar aparece a palavra domingo. O texto 24:1 diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram ao túmulo e continuaram suas atividades. As alusões ao domingo são sempre em relação com a observância, não com relação com a observância do domingo, mas sim simplesmente o início das atividades ali. Um outro detalhe nesse texto aí que nós podemos pensar é que o autor sagrado ele poderia ter feito uma adaptação, porque subentende-se que este relato foi escrito 20 anos, mais ou menos 20 anos depois da morte de Jesus. E não houve nenhuma adaptação. O sábado continuou sendo respeitado, o mandamento ou o quarto. Então, esse é um argumento muito importante, porque a pessoa acha que os evangelhos foram escritos ao pé da cruz. Na hora lá, né? Não, depois, algumas décadas até ali. Teria dado bastante tempo para mudar alguma coisa, fazer as adaptações, se Jesus tivesse feito alguma mudança com relação ao quarto mandamento. No livro de Atos você tem vários incidentes dos discípulos frequentando a sinagoga, mas há um que eu gostaria de chamar a atenção, porque as pessoas normalmente dizem o seguinte, não, Paulo e os apóstolos iam para a sinagoga porque só abria no sábado para o serviço religioso comum, mas no capítulo 16, o verso 31, você tem um incidente onde não havia sinagoga. E diz o seguinte, no sábado saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Agora, a prova de que Paulo era um observador do sábado, eu creio que nós encontramos nos capítulos 25 e 26. O fim da vida de Paulo se aproximava. Ele já havia cumprido o seu ministério e agora ele estava diante de Festo. E aí, na sua defesa, quando ele estava sendo condenado ali para ser até executado praticamente, Atos 25:8 diz, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Se Paulo tivesse abandonado uma das mais sagradas instituições do judaísmo, que era passível de pena capital, ele nunca poderia ter dito o que ele disse aqui. E no capítulo 26, versos 4 a 6, ele acrescentou,
quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém. Todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. E estava sendo julgado por aceitar Jesus como Messias. Ele nunca poderia ter dito essas coisas se ele tivesse abandonado, como eu já mencionei, uma das mais sagradas instituições do judaísmo, que era o sábado. Então, o sábado instituído no Éden por Deus. Deus descansou como exemplo. Jesus guardou o sábado. As mulheres discípulas guardaram o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. Paulo guardou o sábado. Então, está bem claro. Por que a maioria do mundo cristão hoje, então, guarda o domingo? Veja, são perguntas cruciais aqui. O que acontece é que no período pós-apostólico, por influência do Império Romano, e sabe que há o que se chama de mitraísmo, o culto ao deus Mitra da Pérsia. Os soldados romanos que pelejaram na Pérsia absorveram o culto ao deus Mitra, porque, de acordo com o grande historiador inglês Toynbee, os judeus tinham os romanos tinham a prática de, em primeiro lugar, incorporar as divindades da nação que eles queriam conquistar no seu panteão de divindades, para que os deuses favorecessem a eles. E depois eles iam batalhar. E nisso veio o culto do mitraísmo. Tanto é que Constantino e assim por diante, eles eram observadores do Deus Sol, Deus Mitra. E isto ocorreu no processo de aculturalização do cristianismo. Nós precisaríamos de muito tempo para entrar em detalhes, mas eu gostaria de, em poucas palavras, simplesmente mencionar o seguinte. Nós temos esta tese de doutorado de Samuel e Bacchiocchi, que foi defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, tem o imprimatur aqui dentro, aprovação do bispo de Roma, e nesta tese aqui, que é intitulada Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Eu só vou ler a apresentação aqui para termos uma ideia. E aqui diz o seguinte: a investigação demonstra que a adoção do domingo em lugar do sábado não ocorreu na primitiva Igreja de Jerusalém por virtude de autoridade apostólica, mas aproximadamente um século depois na Igreja de Roma. Uma interação de fatores judaicos, pagãos e cristãos contribuíram para o abandono do sábado e a adoção do domingo em seu lugar. E aí depois ele diz que a tentativa de transferir, como ocorre até mesmo nessa carta apostólica Dies Domini, os textos do sábado para o domingo não funcionam. E no catecismo, romano, que é bastante significativo, se você ler nessa edição, na página 376, diz claramente: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene observância do sábado. Por mais que se tente buscar textos bíblicos para comprovar a observância do domingo, você não os tem. A não ser que eu incorrer naquilo que historicamente se chama de o argumento da falsa analogia, onde eu uso textos do sábado para provar o domingo. Sim. Mas isso seria desleal para dentro do texto bíblico, ou tentar então ler da história subsequente do segundo século, terceiro século, para dentro do texto bíblico, práticas posteriores que ainda não existiam no período bíblico.